Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Ruman, diretor aqui da Clínica Ruman. E essa live de hoje eu convidei um grande irmão, um grande amigo, um colega, que eu já trabalhei muito com ele nesses trabalhos de desenvolvimento humano, já participei de algumas jornadas junto com ele. E nós vamos conversar um pouco, como a gente anunciou durante a semana, sobre um pouco da mente inconsciente, um pouco da psicanálise, da psicoterapia, das tradições nativas, xamânicas. Por isso que eu vim com essa camisa especial dos animais de poder aqui do lobo. Dá uma olhada para vocês verem o tamanho do lobo. E essa conversa vai ser um bate-papo para que a gente troque informações, que a gente possa mostrar um pouco que existe, as relações que existem, né, entre a saúde da mente, entre os processos de desenvolvimento humano, entre as coisas que acontecem conosco e o ciclo da natureza, né? Que isso vai acontecer conosco o tempo inteiro, né? Assim como as estações, né? Temos as estações primavera, verão, outono, inverno, e essas mudanças de estação também acontecem dentro de nós. Grande irmão Anselmo, tudo bem com você, meu irmão? Boa noite, meu querido. Boa noite a todos aí. Grande luz a você, que o grande Espírito nos guie na nossa conversa hoje. Arro, meu irmão. Arro. Eu estava contando para o pessoal que o tema da nossa conversa será sobre psicanálise, psicoterapia, medicinas chinesas, medicinas nativas, xamânicas. E eu puxei já um assunto que você domina melhor que muitos que eu conheço. São as estações do ano, as estações que moram em nós. As estações de recolhimento do inverno, as estações da primavera, do renascimento, do verão, do outono. O que você pode conversar e nos contar a respeito das estações do ano? Meu querido, eu transpiro isso todos os dias. Eu tenho desenvolvido nesses últimos 25, quase 28 anos aí de jornadas, né, com grupos e realmente esse encantamento com as tradições nativas. Você sabe que adoro cruzar de tudo, né? Para mim, Sim. fazer leituras multidisciplinares, né, com práticas integrativas, realmente eu sinto que facilitou a minha vida e facilita a vida de tantas pessoas que a gente tem contato. Mas eu tenho desenvolvido nos últimos anos esse conceito da psicoterapia nativa. Né? É um conceito meu, né? Criei, vivo, ofereço isso para as pessoas, porque quando a gente fala desse nativo, ele está muito mais, muito além do xamanismo, né? Esse movimento neo-xamânico que a gente conhece, mas a gente fala do nativo, inclusive, da essência do taoísmo. Né? A base da medicina chinesa é totalmente xamânica. Né? A forma como o nativo oriental chinês encontrou na natureza os recursos para reconquistar o equilíbrio e a harmonia, né, perdida nas síndromes energéticas, nos desequilíbrios. Né? E com isso, você tem, na essência do taoísmo, que você tem o I Ching, que é o livro das mutações, já está essa dinâmica de céu e terra, montanha, vento, água, fogo, os elementos da natureza e a noção de como esse microcosmo, que é o ser humano, se interage com o macrocosmo que está à nossa volta e vice-versa. E é muito lindo quando você tem estudos como, por exemplo, o próprio Jung, né, botou o pé na estrada, né, revirou culturas e reconheceu a questão, por exemplo, arquetípica, né, dos mesmos símbolos com os mesmos significados presentes nas mais diversas culturas. Né? E essa questão sazonal do, do, do,
da influência, né, desse macrocosmo e das mudanças desse sistema de vida que são as estações, porque se trata de um sistema de vida, porque renova a nossa vida, a nossa Uhum. existência. Né? E quando nós introjetamos isso no nosso dia a dia, e principalmente entendendo as fases da nossa vida, seja da nossa vida individual ou do coletivo. Olha a situação que nós estamos, irmão. É, se nós não buscarmos essas referências, esses pressupostos que foram, né, vivenciados e que nortearam esses nativos, né, essa ancestralidade, nunca nós fomos tão exigidos a reconhecermos os fundamentos das tradições nativas e ancestrais para ressignificarmos a nossa missão de vida e o sentido da vida como nós estamos sendo exigidos nesse 2020. É interessante que em 2020 a gente ficou guardado em casa por muitas semanas, né, por muitos meses, né, e as viagens externas ficaram proibidas, né, pelo Ministério da Saúde. E a gente, olha, eu estou atendendo muita gente, Anselmo, que não está conseguindo dar conta das próprias questões, porque nesse momento do tempo a anestesia de correr, de trabalhar, de produzir, da vida mais ocidental, ela teve uma desaceleração obrigada. E nesse movimento, automaticamente, os conteúdos internos ficam querendo sair, ficam querendo ser colocados para fora. E está gerando índice de ansiedade elevadíssimo, índice de dores muito significativa. E esse foi um dos motivos que eu quis te convidar, para a gente oferecer para as pessoas que esse vídeo ele vai ficar tanto no Instagram e depois ele vai para o YouTube, para mais pessoas poderem acompanhar isso, para que elas possam entender um pouco mais essa sabedoria que você colocou, que muitas vezes é a mudança do nome, né? Você tem os antigos orientais, eles deram o nome de taoísmo, de budismo, os nativos, os índios deram o nome de xamanismo, os nativos das várias diversas culturas. E nós estamos vivenciando todo esse conhecimento que a gente está adquirindo, né? Lidando com as nossas próprias estações. A estação, a gente está no inverno, né? A estação mais de recolhimento. Olha que coincidência, né? E a gente traz o movimento do Covid, nos joga para dentro da nossa caverna, né? Para que a gente possa economizar energia, que a gente possa ressignificar, igual você falou, os nossos conteúdos, as nossas dores, para que quando a primavera chegar, a estação das flores, a gente possa festejar a vitória, que é esse movimento de interiorização que está pedindo, né? Foi muito interessante esse movimento, e essa talvez seja uma das grandes vantagens. Eu costumo dizer, não canso de me repetir, né, para quem me segue, sabe, e você já me viu tantas vezes falando isso nas jornadas, né? Nós fazemos parte de uma geração, talvez a mais privilegiada da história da humanidade, no que diz respeito à possibilidade de acesso a conhecimentos, a práticas e fundamentos do mundo inteiro. Uhum. Nunca uma geração esteve tão abastecida de recursos e de informações para lidar com suas questões emocionais, com as suas questões físicas, psicológicas, espirituais, como a nossa geração está privilegiada. Né? E se a humanidade, se o homem moderno se apresenta cada vez mais ansioso, depressivo, neurótico, né, violento, reativo, né, inflexível, é porque ele se afastou das coisas simples da natureza. Então, quando nós temos nos últimos 20, 25 anos esse movimento de resgatar as tradições nativas, e aí vem a definição do neo-xamanismo, né, como marcando, né, essa nova fase de resgate, né, dessas práticas,
nós vamos entender de uma outra forma, né, os desdobramentos que vão gerar os casos de psiquiatria, os casos dentro da própria psicologia. Por isso que eu gosto desse conceito da psicoterapia nativa, né, porque você vai encontrar uma sabedoria intrínseca que é fantástica. Como é que os caras, né, tiveram essa percepção, essa bênção, né, dessa percepção? E o que aconteceu esse ano, olha que interessante, nós tivemos na virada, na entrada do verão, né, que é a semana que antecede ao Natal, né, nós tivemos o início do movimento da pandemia, né, na China. 3 meses depois, né, nós estávamos nos preparando, vindo na energia do carnaval, né, para marcar todas as cerimônias de solstícios e equinócios. Nós temos o renascimento xamânico, né, além das jornadas de imersão do carnaval. E aí tudo preparado para a cerimônia do renascimento no equinócio de outono, que é o referencial ciclo do feminino sagrado, né, do início do recolhimento. A grande ursa negra percebe que a energia está muito diferente e ela vai procurar uma tocazinha, já fazer o xixizinho dela, porque ela traz a noção, a mensagem da percepção, da preservação da vida através do recolhimento. E exatamente na semana, né, do equinócio de outono, nós tivemos o bloqueio, principalmente em São Paulo. Já estava vindo do Sudeste, no Rio de Janeiro principalmente, né, mas eu me lembro que naquele final de semana, que era dia 21 de março, né, fechando tudo São Paulo, né, a gente suspendendo a jornada, e a realidade do isolamento social ela estava instalado exatamente na virada do outono, né, e nós fomos convocados, fomos exigidos, né, a praticarmos o isolamento, a praticarmos esse recolhimento. E aí o que aconteceu? Quando você encontra um nível mais rebaixado de consciência, né, e até pelo desconhecimento dessa sazonalidade ancestral, e houve o movimento oposto, o movimento contrário àquilo que a natureza e a existência estavam nos exigindo, nos convocando, nos convidando a tomar consciência, nós tivemos esse boom absurdo de 3 meses, esse outono, né, com esse cenário extremamente trágico, né, que vai ficar marcado para a história da humanidade, né. E aí, na sequência, nós temos, né, o solstício de inverno, em junho, né, que é o recolhimento, necessidade do recolhimento máximo. E aí, de novo, surge o movimento oposto e surge o início de uma flexibilização. Cá estamos nós, né, esses índices oficiais de 100 mil vidas que se perderam muito pela inconsciência, infelizmente, né, pela inconsequência, pelo negacionismo, enfim, né, são as dinâmicas da complexidade da nossa sociedade, né? Nos traz nesse panorama hoje, nos convidando realmente a olhar para frente, e nunca uma primavera foi tão esperada como essa primavera de 2020, né? No sentido principalmente de talvez a primavera traz, isso a gente está falando dos conceitos da roda nativa norte-americana, né? Vamos deixar claro para quem está nos acompanhando aqui, né? Tem vários conceitos, mas nós trabalhamos nessa sazonalidade aí da roda nativa, a roda de cura medicinal norte-americana, que traz esse referencial do outono como feminino sagrado, espaço do feminino elevado, né? Que nos traz no inverno, né,
a necessidade de conexão com toda a nossa ancestralidade, com os nossos antepassados, com o pai, com mãe, com avós, bisavós, maçãs, as nonas, e abuelas, enfim, né? E nos preparando para esse ciclo da primavera, que é marcado pelo espaço do masculino elevado. E o masculino elevado, ele traz o potencial da fecundação daquilo que surge de novo no novo ciclo da vida. E é muito lindo, porque nós vamos conviver com essa realidade por um bom tempo. Ainda o vírus está instalado aí, né? Veio para, infelizmente, ficar por um bom tempo, ninguém sabe, é uma novidade. Mas olha aquilo que está implícito nesse movimento. Eu acho que é fundamental a gente colocar aqui, né? Quando nós respeitamos esse movimento, né, nós estamos falando da fecundidade, da fecundação, do potencial de fecundidade de um novo ciclo de fato, onde, né, a experiência nos convida a elevarmos ainda mais os níveis de consciência, através de transformarmos as experiências em conhecimento e conhecimento na prática em sabedoria. Isso é interessante a gente fazer uma relação com a hipnose aqui, que muitas vezes a gente entra num movimento de hipnose não muito possibilitadora, né? E são os níveis de consciência não tão elevados que você colocou, né? Quando a gente fica tão focado em coisas materiais, por exemplo, em conflitos, nessa reatividade com as pessoas que são as energias, as emoções, né? Que às vezes a gente afasta o outro com muita velocidade, algo que vem de fora, bate algum dos nossos conteúdos internos, né? E esse convite, dessa mudança desse transe de hipnose que a gente vivia nessa sociedade, a gente nos convida a uma reflexão, né? Uma roda de cura, como você falou. A gente observar os ciclos que vão acontecendo na natureza, que vão nos convidando ao despertar dos olhos, né? A gente, no primeiro momento, despertar o corpo físico para sentir na pele as diferenças, até de temperatura, até de convites que acontecem, convites de mergulhos internos, convites de transformação, convites de olhar para as nossas próprias dores, né, que acontecem na nossa vida. Isso, todos nós estamos sujeitos a isso, e através desse sentir, dessa emoção, que a gente consegue curar um pouco mais, tanto do nosso masculino sagrado, porque todos nós temos, sejamos homens ou sejamos mulheres, e as mulheres despertarem um pouco do feminino sagrado, também elevado, também com essa possibilidade de reprodução, de flexibilidade, de amorosidade, que apenas o feminino sagrado pode proporcionar, tanto nos relacionamentos, né, quanto na vida, quanto no próprio trabalho, né? Quando a gente... Mais do que nunca, essa questão desses arquétipos, desses atributos, né, que estão presentes na natureza, nós precisamos ressignificá-los nessa fase, principalmente na questão de gênero, né? Nós não estamos falando só do homem e mulher, nós estamos falando do princípio, né, fecundador e do princípio gerador. Né? É importante nós colocarmos isso, principalmente, né, nesses últimos anos, onde estamos vivenciando a quebra do paradigma do gênero. Né? Sim. Então, nós estamos falando de princípios da vida. Né? E quando nós falamos, principalmente, nessa possibilidade daquilo que acontece naturalmente, né, que são os estados alterados de consciência, nós vivemos estados alterados de consciência todos os dias, né, oscilando de várias formas, né, os transes hipnóticos, né, espontâneos, aquilo que nos é induzido pela mídia, né, e aí é muito lindo quando nós encontramos fundamentos, quando nós encontramos culturas que reconheceram a particularidade desses estados específicos de qualidade neural, de qualidade espiritual, de qualidade psíquica, né? E utilizaram esses recursos como ferramentas para o aprimoramento pessoal, para curar.
para desenvolvimento humano. E aí você tem as jornadas de êxtase do xamanismo, né? Os mantras, né? Os tons monótonos, os ritmos, né? O tom de voz, né? Que vai servir como um norteador, né? Durante esse processo de expansão, de alteração de consciência, né? E isso reorganiza. Uhum. O ser humano é um ser psicossomático. Sim. Não dá para a gente imaginar que a sua dor de cabeça não esteja relacionada à fisiologia e ao psiquismo, às emoções e até mesmo à espiritualidade e vice-versa. Quantos fenômenos espirituais nós reorganizamos a partir de uma reorganização fisiológica metabólica? Sim. É uma coisa que está tudo conectado, né? O corpo, as emoções e a espiritualidade é uma coisa só, né? Em algum momento da história isso foi dividido em áreas separadas, né? É uma coisa que eu lido muito em você também, que eu conheço a sua história, é lidar com a medicina integrativa, né? De você associar os processos que estão acontecendo de maneira integral. Só para fazer uma pequena tradução para o pessoal, que eu não sei se todos vão entender, o que é psicossomático, né? É uma alteração na psique, na mente, nas emoções, que o corpo vai acompanhar aquele desconforto. Na parte da dermatologia, a quantidade de doenças psicossomáticas é gigantesca. Ó, Anselmo, eu tô com uma paciente na clínica, porque ela tem uma lesão em boca, e aí eu fui fazer uma revisão da doença, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi que, para essa doença específica, se você tem dois gêmeos idênticos, do mesmo zigoto, se um gêmeo tem a doença, o outro tem 35% de chance só de desenvolver a doença. Então, quando você coloca, porque se fosse a genética, quando eu vi aquilo no livro, foi ontem isso, tá? Que eu tava falando, nossa, como que o povo não relacionou as emoções, os processos que a pessoa está vivendo, e não só o ambiente. Tem tanta coisa aqui dentro guardada, que pode ser acrescentado nos trabalhos, dos processos de renascimento interno que a gente trabalha no xamanismo, na parte da psicoterapia, que você vai conhecer um pouco mais sobre a mente inconsciente. Olha que absurdo e que incrível ao mesmo tempo. Como isso abre uma janela de oportunidades para a gente trabalhar, para as pessoas evoluírem. As pessoas precisam enfrentar, né, o desafio, né, de quebrar esse paradigma exclusivamente alopático, científico, né? O científico, eu sou, né, pezinho dentro das pesquisas científicas, né, acadêmicas. Eu falo que sou escorpiano, mas meu ascendente é virgem, minha lua é em virgem, né? E para os enneagramas de plantão, aí eu se encaixo aqui, né? Então, assim, muito mental mesmo, né? Preto no branco, e trabalhar integrando espiritualidade e o psiquismo, né? O impalpável, né? Dentro de práticas integrativas, realmente é um desafio e tanto, né? E as pessoas precisam passar a entender que existem muitas outras possibilidades e muitas outras formas de leitura de determinados processos de desequilíbrio físico, espiritual, orgânico, energético, enfim. Né? Só para você ter uma ideia, você estava falando aí, e me ocorreu aqui agora, quando você trabalha, por exemplo, com terapia de vidas passadas, primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, que é o senso comum, né? A reencarnação, né? Vidas anteriores, existências anteriores, né? Mas dentro da ideia da reencarnatória. E, rapaz, você sabe que não é bem assim o negócio? Né? Porque você tem terapeutas e linhas, né, de abordagens dentro das práticas de TVP, de terapia de vidas passadas, que trabalham sim com o conceito de terapia de vidas passadas, mas não estão atreladas necessariamente ao conceito da reencarnação, porque ele pode resvalar numa questão
religiosa, por exemplo, de crença. E trabalhar com a estrutura de crenças é extremamente delicado no ser humano. Mas que trabalha dentro do conceito do inconsciente coletivo. E aí vem de Jung. E o que é isso, inconsciente coletivo, né? Você tem uma experiência que, dependendo dessa frequência vibratória em que acontece, ela pode ficar plasmada dentro de um grupo de inconsciente coletivo, né? E eu posso, né, depois de um tempo, em um estado, dependendo da minha demanda, no estado de frequência específica, né, entrar em uma sintonia fina e me fazer conectado com uma experiência de alguma outra pessoa, de algum outro tempo, que está nesse inconsciente coletivo e que diz respeito ao meu momento de vida. É uma conexão que vai fazer com que a minha psique reorganize oniricamente, como se fosse em sonho, em imagens, uma composição, né, que tem a ver com aquilo que está me gerando essa angústia nesse momento e que me permite reorganizar diante disso. Né? Você tem linhas de TVP, de terapia de vidas passadas, que não trabalham nem com a questão da reencarnação e nem com a questão do inconsciente coletivo, mas trabalham dentro do conceito da memória genética. Você falou dos gêmeos, eu me lembrei aqui agora dessa história, por isso que eu estou remetendo, né? Tem um grande pesquisador norte-americano, e ele coordenou por muitos anos o departamento de transplantes de um hospital norte-americano. E ele começou a perceber, junto com a equipe, que boa parte dos transplantados relatavam novos traços de personalidade após os transplantes. O norte-americano é doido para qualquer coisa, serve para abrir protocolo para pesquisa científica, abriram o protocolo e passaram a compilar os casos. E qual não foi a surpresa, né, de que esses novos traços de personalidade dos transplantados diziam, na verdade, respeito aos traços de personalidade dos doadores dos órgãos. E aí, um dos capítulos, isso virou um livro, além da pesquisa científica, virou um livro que se chama A Memória das Células, vale a pena, né? Para mim, o capítulo mais marcante desse livro é do coração que prendeu seu assassino. Imagina, o cara está transplantado, andando na rua, encontra outra figura, sente uma angústia no peito e, pior, surge uma neurose de seguir o cara. E o transplantado não tem noção, ele está achando que está ficando louco. E quando ele não percebe, quando eu vou ver no final das contas, aquela pessoa que ele estava seguindo, que o coração dele estava seguindo, na verdade era o assassino, né, do doador. Né? Então são exemplos como esse que vão abrir essa possibilidade da memória genética, né? Porque quando não é uma questão de eu estar no outono e eu sou homem e eu não vou me conectar com esse feminino sagrado, não, cara. Né? Eu sou metade pai, metade mãe. Sim, né? sim. Nós somos yin yang, um X e um Y, uma letrinha ali, né? Já diz alguma coisa, específico. Né? Sim. Ó, eu vi referente a esse terapia de vidas passadas, eu fiz um treinamento com um psicoterapeuta português, né? E ele usa muito essa terapia de regressão como uma técnica para associativa para pacientes com câncer e pacientes com doenças bem graves físicas, né? E uma coisa que ele coloca, que para mim fez muito sentido, é que muitas vezes a regressão é uma metáfora que a mente cria para poder decodificar aquela emoção que está presa, aquele processo que está acontecendo dentro dele. E aí ele vai trabalhar na metáfora que a mente traz, através de um transe de hipnose extremamente profundo, para ressignificar aquela informação e depois vir, como uma brincadeira de dominós em cima da mesa, você muda o dominó e altera completamente a linha do tempo. E a questão é exatamente essa, não importa. É por isso que eu já tive a oportunidade de atender, por exemplo, com a técnica de terapia de vidas passadas, por exemplo, evangélicos. Anselmo, você tem certeza que não tem nada a ver com o espiritismo, com espiritualidade,
com reencarnação? Pode ser mesmo essa história da memória genética? Pode, dona Neuza. Aí ela vai se convencer uns 3, 4 meses, ela vem, passa pelo processo, resolve a parada dela, traz a filha no meio do pacote, que também resolve também o negócio, e acabou. Né? Então, assim, não importa aquilo que, ou melhor, né? Lógico que importa, aquilo que a pessoa está acreditando, aquilo que ela está se embasando para se permitir ao processo, né? Mas o que é fantástico, cara, independente de qualquer teoria, a técnica funciona. Sim. Né? Essa reorganização ela é possível, e essas influências também, né? Eu dei uma batidinha de olho aqui, né? A Jaque perguntando na questão de transfusões de sangue. Eu já marquei aqui para te perguntar, já para a gente aprofundar isso. Então, o que alguns estudos indicam, né? Sempre nós estamos nos referindo a pesquisas científicas, ok? Né? É que existe uma grande possibilidade. Então, a possibilidade ela é pertinente. Né? Eu posso assinar embaixo que toda transfusão de sangue pode gerar alterações de traços de personalidades? Não, jamais. Né? Por isso que esse livro virou referência realmente dentro do segmento, e ele convida essa abertura de visão, de compreensão de mundo com relação a essas possibilidades, porque essa complexidade, você é da área, você sabe disso, né? Nós não passamos 3 meses com a mesma máquina. Sim, a máquina é completamente diferente, as células em 3 meses todas as minhas células se modificaram. Sim, eu sou um ser humano, né? Essa metamorfose ambulante, né? Tão cantada, né? Pelo Raulzito, né? Maluco, beleza, maluquice é vida mesmo, porque você tem a ilusão que você é o mesmo de um tempo atrás. Né? É impossível. Né? Tem um texto sufi que eu adoro, né? E traduz muito do meu percurso e das pessoas com quem a gente cruza no dia a dia, aí, né? Que fala exatamente sobre os cruzamentos, né? Que o homem, quando atravessa o rio e chega a outra margem, esse homem já não é o mesmo homem e esse rio já não é o mesmo rio. Sim. Né? Porque nós sofremos o atravessamento das subjetividades. Eu conheço o Rafael me conhece, né? Mas mesmo aqui, quanto tempo nós nos vemos pessoalmente? Né? E mesmo assim, esse Rafael que eu estou em contato agora é um Rafael completamente diferente do último momento que nós nos encontramos pessoalmente, e vice-versa. Só que essa subjetividade está carregada porque as experiências que nós tivemos na vida toda, e principalmente nos últimos meses, nos colocaram como novos indivíduos, em novos estágios de consciência. E aqui nós temos esse cruzamento que arrepia, porque é muito mais do que uma troca de ideias. Né? Nós estamos aqui num cruzamento de percursos de vida, e com tantas pessoas nos assistindo nesse momento, e que vai ficar, inclusive, né, o arquivo disponível aí para ser acessado, e palavras e palavras, expressões do Anselmo e do Rafael, de repente podem disparar um processo. E precisa de muita coragem para esse olhar interno, né? E a gente fala de coragem exatamente na raiz da palavra, né? De cor e age, né? Agir através do coração, das emoções, e ter coragem. Uma coisa que eu estou trabalhando muito, Anselmo, é que os trabalhos mais significativos, eles não acontecem no plano da mente, né? Eles acontecem no plano do coração, né? Na emoção, através do amor, né? Quando a gente trabalha, consegue num processo terapêutico ou numa conversa com o cliente, que ele consiga descer essas emoções para o lugar dela e não trabalhá-las com elas intelectualmente, os trabalhos de ressignificação, essa é a minha leitura, tá? São muito mais profundos, são muito mais transformadores e infinitamente mais curadores. Que quando a gente processa apenas com a mente, isso até na hipnose, isso é muito verdade, nas meditações, que quando você trabalha só com conteúdo mental, ele é mais limitado, ele é extremamente poderoso. Mas quando você desce para sentir
vivenciar aquela emoção, o processo é completamente diferente. As sensações são completamente diferentes. Quando a gente navega através das águas do amor, mesmo em processos dolorosos, e aqui a gente remete novamente ao feminino sagrado, né, que é o mundo das águas, o mundo dos movimentos. Não é à toa que a criança fica envolta em água dentro da barriga da mãe para ficar protegida, para acontecer todo o processo de formação do corpo, da densificação da alma, para que ela possa voltar para a Terra e começar um processo de desenvolvimento e de criação a partir disso. Sou suspeito para falar isso, rapaz, mas vou ter que falar, já que você levantou a bola, eu vou cortar aqui, né? Primeira coisa, parte do meu processo de aprimoramento pessoal, né, as ferramentas que eu fui buscar nesses novembro agora 5.6, né, de quilometragem rodada, né? Uhum. Eu procuro multiplicar aquilo que eu encontrei realmente como ferramenta de transformação. E no meio do percurso vieram as formações de renascimento, vidas passadas, o processo codependência, Uhum. mas veio a psicanálise. Uhum. Né? Então, que só me instigou no momento seguinte a me especializar e ir para uma nova graduação em psicologia. Uhum. Cara, o tio Freud foi fantástico. Uhum. Né? Sacou que existe a potência de pegar a angústia e, através da expressão verbal, promover uma ressignificação Uhum. do conteúdo emocional. Foi uma revolução no começo do século passado. Só que, passado um século depois, o que nós temos? Esse espaço de fala, ele vai precisar ser ocupado até talvez nosso último suspiro. Então, em momento algum, nós vamos descartar, né, essa possibilidade do encontro psicológico, psicanalítico, como ressignificador, né, de toda uma estrutura. O que acontece é que nós estamos no século XXI e a velocidade do mundo é absurda. Absurdamente diferente do início do século XX. Né? Então, hoje, quanto mais nós pudermos somar recursos, nós vamos multiplicar essa velocidade de reorganização, porque eu estou precisando aqui agora ser feliz. Eu não posso mais estar condenado, né, pelo meu nível rebaixado de consciência, né, a vivenciar, por exemplo, relações fragmentadas. Né, ficar com a migalha daquilo. Cadê a completude? Né? E aí, quando eu falo que eu sou suspeito para falar, porque o nosso espaço aqui em Itu completou agora, dia 24 passado, 21 anos, o Shentan, Centro de Terapias Integradas. E Shentan são 2 ideogramas, ele é o nome de um ponto da acupuntura, localizado nas costas, ligado diretamente ao coração. Tang é um local de reunião, uma corte, um palácio. É o Tang realmente daquele suquinho em pó, né? E vamos reunir para, né, desfrutarmos isso daqui agora. É o momento de reunião. Né? E Shen é consciência, divino, espírito, coração, essência. Na junção dos 2 ideogramas, Shentan, palácio da consciência. Porque dentro dos fundamentos da medicina chinesa, que envolvem o psiquismo, é o mais perfeito modelo psicossomático, né, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, é a medicina tradicional chinesa. Nós estamos falando de uma medicina entre 5 e 8 mil anos. Né? E nós temos, assim como nós temos veias e artérias levando sangue nutrientes para todo o meu corpo, eu tenho os principais canais energéticos, que são os meridianos da acupuntura, por onde flui o Qi, o Qi, ou Xi, Qi do Reiki, Xi do Tai Chi Chuan, Qi do Qigong, é o mesmo princípio, o fonema só muda conforme a cultura, conforme o país, mas esse Qi circula por todo o meu corpo durante as 24 horas
do dia. Uhum. Né? E olha que interessante, o chinês vai identificar que ele faz todo um percurso específico durante essas 24 horas do dia, e o último estágio dessa energia, antes dela se transformar em psiquismo, é a passagem pelo centro das emoções, que é o coração. Então, o nosso psiquismo ele se desenvolve, né, no momento seguinte à elaboração de todo esse fluxo vital pelo nosso coração. Por isso que ele é altamente suscetível às emoções do coração. Né? E por isso que, nesse momento de existência da humanidade, né, grande parte da humanidade se encontra em desequilíbrio psíquico porque não consegue lidar com as emoções de outra forma. Uhum. E até os movimentos de dor, de desconforto, as doenças psicossomáticas, novamente é a minha visão, tá? São uma maneira da psique buscar um trabalho de cura, né? De mostrar que tem alguma coisa que precisa ser ajustado, como se fosse uma campainha tocando, que o mergulho interno vai precisar ser feito para que isso possa ser observado, ser aprendido. Minha tribo já decorou essa minha fala, tá? Mas eu vou usar aqui de novo. Uhum. Né? Todo buscador traz em si um traço de Quiron. Uhum. Curador ferido. Fantástico. Nós estamos falando de mitologia grega. Uhum. Né? E mais uma vez, né, esse recurso arquetípico, né? Mas literalmente botou o casco, botou o pé no mundo para encontrar uma cura para sua dor mortal, né, sua dor de alma, sua ferida de alma, e se tornou, né, o referencial do buscador. E isso, quem bota o pé no caminho do buscador está em busca, né, do seu bálsamo, né, entender de uma nova forma, de uma forma diferenciada, né, a essência dessa ferida de alma. E o que nós temos de conhecimento e de recursos práticos para possibilitarmos finalmente essa eliminação dessa angústia ou, no mínimo, né, a diminuição dessa angústia. Sim. Olha, Anselmo, uma coisa que eu faço agora, desde que eu fui aprofundando esses conhecimentos que eu fui buscando há muitos anos, é antes dos pacientes que eu vou operar, que eu vou levar para o centro cirúrgico para ter algum problema físico, eu ensino meditação para o paciente, gravo conduções de meditação para ele, e meditação, muitas vezes, extremamente simples. Respiração consciente. Observar o ar entrando e o ar saindo. Se imaginar como uma cachoeira de luzes, onde uma série de luzes vão batendo no corpo e vão tirando tudo que já não serve mais. E ele agradece aquele movimento, aquele eu antigo que fez o que pôde com os conhecimentos que tinha, e respira aquilo, e continua prestando atenção com amorosidade, de novo, passando pelo coração, uma amorosidade por ele mesmo, por tudo que ele passou, por tudo que ele fez e pela história dele inteira. Depois de 10 dias dessa meditação, aí sim ele vai para a cirurgia. E vou te dizer, vai completamente diferente. Completamente diferente. O pós-operatório é completamente diferente. O sistema imunológico está fortalecido. Na medicina chinesa, o sistema imunológico se refere a baço e pâncreas, que é a estrutura nutricional que alimenta o psiquismo. Então, quando você tem essa prática que leva ao aqui e agora, você já quebrou a ansiedade. Já, não existe ansiedade agora. Né? Porque aqui e agora, eu estou respirando aqui, conexão, né? Zazen, Vipassana, chama como quiser. Né? Porque o bagulho é muito doido, velho. Ou a gente só vive lá atrás ou lá na frente.
O bagulho é muito doido, bem falado. Ou Cara, é não tem depressão ou é jeito, ansiedade. né? E o aqui e agora, né? Tá aqui agora. Tem uma história zen, eu uso muito a história zen nos grupos, né? Nos Uhum. atendimentos individuais, além das histórias xamânicas. Ah, contadores de histórias, né? Inverno, Sim, estamos aqui para contar tem que história, né? contar Não tem história, meu jeito, amigo. né? A gente conta muita história. E, Nossa. e tem uma história zen que o monge está andando pela floresta e de repente, né, ele ouve um barulho, né, no mato, ele acha que é um passarinho, alguma coisa, né? E quando ele vê, cara, é um baita de um tigre. E ele sai correndo, e o tigre sai correndo atrás dele, cara, e ele pulando, pulando, e pulando moita, e pulando tronco, e o tigre na cola dele. Quando ele dá um salto que ele acha que é uma moita, ele cai num abismo. E quando ele vê, ele, naquele desespero, cara, ele consegue segurar em um pó, em um cipó. Aham. E ele, cara, não acredito, cipó, meu Deus do céu, foi quase. Na hora que ele vai subindo, cara, ele só sente aquele bafo, assim, o tigre babando, olhando pra ele. Ele fala, bom, não dá, vai pra cima, eu vou descer, né? Aham. E a hora que ele vai descer, que ele olha pra baixo, tipo assim, deixa eu ver como ele tá aqui embaixo. Quando ele olha lá embaixo, cara, tem um tigre lá embaixo esperando ele. Aí o tigre em cima, o tigre embaixo, ele virado naquele cipó, sem saber o que fazer. Quando ele olha assim no canto, assim, no barranco, tem uma moita e um baita de um morango desse tamanho, cara. E ele olha para cima, o tigre, ele olha para baixo, ele não tem dúvida. Ele estica o braço, pega aquele morango e se delicia absurdamente naquele momento. Os mestres zen são todos doidos, aparentemente. Aham. Né? Porque o Aham. que a história nos remete é que o tigre que está lá em cima se refere ao passado. Sim. Já foi. O que está lá embaixo, ele remete ao futuro. Você não sabe se o cipó vai arrebentar e você vai cair e matar o tigre Com a caindo na sua cabeça. queda? Ninguém sabe o que vai Não. acontecer. Não. Né? Se você vai ficar pendurado ali, o tigre vai embora, vai desistir. Ninguém sabe. Uhum. Mas esse momento do aqui e agora, Do morango. de como. Gente, coma o morango. Eu vou te dizer que eu senti até o sabor do morango ouvindo a história, porque foi uma história extremamente hipnótica, uma sugestão extrema. Porque a hipnose também é repleta de histórias. Sim, sim, Repleta sim. de histórias, de contar histórias. Essa história do É. mito de Kiron eu já contei tantas vezes, e é interessante que cada vez que eu conto, tem uma parte dela que me pega mais. Por mais que eu já tenha contado uma centena de vezes a mesma história, e ó, o pessoal que está assistindo também sentiu o gosto do morango, tá? O pessoal Ou seja, já viu a quitanda amanhã como é que vai estar, né? amanhã aqui, as ações dos vendedores de morango vão subir aqui. Lá em cima, bombando, bombando. É interessante que cada vez que a gente conta a história, ela me pega em momentos diferentes. Eu vou refletindo em algo que eu estou vivendo, né? Algo que eu preciso olhar para aquela mesma situação que eu estou vivendo de uma maneira um pouco diferente, de outro ângulo, né? Com outro olhar, olhando através da história que eu estou contando, da história que eu ouço. E é por isso que a gente precisa recomendar esse descondicionamento desse momento de angústia, esse Uhum. momento de alta angústia social, cultural, né? Onde nós somos invadidos por, por reminiscências extremamente tristes, né, que vêm do radicalismo, né, Uhum. que remete a um sofrimento de Segunda Guerra Mundial. Cara, a gente está no meio do radicalismo e aparece um cogumelo atômico de novo. Olha Uhum. o momento que a gente está. Sim. Né? O tempo todo nós somos atravessados na nossa subjetividade, né, por elementos que nos remetem a novos estágios de angústia. Uhum. Cara, a hora que eu estou levantando, a hora que eu estou esquecendo um pouco da pandemia, me parece um cogumelo atômico. De novo. Né? Então, assim, olha o 2020, velho. Sem contar os Né? gafanhotos, né?
Sem contar os gafanhotos. Não, né? As pragas do Egito estão aí de novo, né? Então, E o assim, detalhe, o eu sou o tempo. primogênito, tá? Eu tô com medo. Nós dois. Ou seja, olha que louco, o tempo todo nós somos atravessados violentamente, porque quando você abre a internet, você não, você está aberto àquilo que vai surgir, Sim. né? E o tempo todo nós somos atravessados com movimentos que nos jogam no rebaixamento de consciência, no rebaixamento de autoestima, de amor próprio, Uhum. de níveis que chegam à desesperança. Cara, exatamente esse é um dos princípios que estão norteando essas lives, esses convites que eu estou fazendo aos colegas, para que a gente possa oferecer um outro ponto de vista a respeito de um movimento mais elevado de transmissão de conhecimento, que as pessoas possam acompanhar. Eu vou até aproveitar essa deixa, pedir para o pessoal que está assistindo, para assim que terminar a live, segue a página do Anselmo Paes Júnior, arroba Anselmo Paes Júnior. Segue a minha página, @dr Rafael Ruman, com ele no final, porque a gente coloca esse tipo de conhecimento semanalmente. Eu entrei num projeto, Anselmo, de 2 a 3 vezes por semana. Eu estou convidando colegas para que a gente possa espalhar um pouco essa informação tão diferente que a gente foi buscar, que a gente mergulhou fundo em nós, né? E, né? Nós que digamos, né, meu irmão? Literalmente, né? Porque, bom, Literalmente desde outros carnavais, né? desde outros carnavais, sem a menor dúvida. Porque a gente não consegue ajudar o outro onde a gente ainda não foi, né? E eu vou levar Não. uma informação para vocês que estão aqui nos assistindo, tanto ao vivo quanto depois que esse vídeo vai ficar gravado. Nós já mergulhamos em várias dores nossas, em vários momentos. E quando a gente está em grupo de pessoas, um grupo de pessoas que a gente pode confiar, que a gente pode contar no momento que a dor fica tão grande, que às vezes as águas são tão fortes dentro de nós, que elas escorrem às vezes pelo cantinho do olho e vão escorrendo pelo rosto. Quando a gente tem pessoas amigas que a gente pode contar e confiar, o processo é muito menos difícil, é muito mais curador e muito mais transformador. E através desse movimento que acontece, realmente você pode renascer de uma maneira completamente diferente, usando aquele peso que antes limitava o seu caminhar, o seu desenvolvimento, ele pode ser ressignificado em pérolas de sabedoria, em movimentos de conhecimento, porque quando chegar uma outra pessoa perto de você com uma dor próxima daquela que você já teve, você tem propriedade para falar, porque você sabe na pele o que a pessoa está passando. Você sabe, muitas vezes, né, Anselmo, uma palavra que você coloca para a pessoa é aquela sementinha que você coloca na mente inconsciente da pessoa, com um abraço, com essa amorosidade, ela vai se transformando e vai conseguindo crescer através daquilo, né? Esse movimento não tem preço. Talvez uma das nossas principais missões, né? Minha, sua, de tantos aqui, né? Eu estou vendo entrando vários terapeutas, irmãos do plano espiritual, das trilhas espirituais aí. Fernando Vira entrou aí também, fiz uma live com ele outro dia no Insta também sobre Umbanda e psicoterapias, né? Espiritualidade e psicoterapias. Então, eu estou acompanhando um interagente, Rafael, que está começando um processo de tratamento oncológico com quimioterapia. E a grande motivação dele, porque é um cara muito alto astral, o cara é figuraça, véio, é lindo figura, né? Falei, cara, você tem que... Ele canta, ele fala poesia, falei que você... Né, começa a fazer suas lives, né? Porque nós temos que nos lembrar o tempo todo e temos que incentivar as pessoas que elas lembrem a outras pessoas o básico. A nossa mente mente. E na maioria das vezes você está
né, no sofrimento, porque você está em uma frequência mental específica e não percebeu esse detalhezinho básico. E aí que cada um pode fazer, que seja através de um compartilhar de uma música, de uma poesia, nos lembrar de quem nós somos. Sabe aquele texto xamânico, né, da tribo africana que, né, quando as pessoas entram em crise, elas, né, cercam e vão cantar a A canção música da daquela pastora. criança, né, a canção dos homens, né, do homem. É um texto lindo, né, que fala assim, olha, né, quando a criança nasce, vai cantar a música dela e quando ele crescer tiver na angústia, ela vai para o centro da roda e a comunidade vai cantar a canção dela para que ela se lembre de quem ela é. Porque nós nos esquecemos, embargados pelas angústias da vida, pelas decepções, pelas frustrações, de quem nós somos e de onde nós viemos. Eu falo que o Shaitan, o Anselmo, não é que isso aqui seja uma tenda dos milagres, né? Temos um cardápio diferenciado, bacana, legal, né? Temos, né? Mas o principal, a gente entra como facilitador. Tá pesado, tem uma ferramentazinha aqui que de repente pode encaixar aí. Sim, sim, sim. Pô, lembrei uma história zen aqui, uma história xamânica aqui que pode encaixar aí, né? Tá no conflito, né? Vou aproveitar teu gancho da tua camiseta aí, dá uma levantadinha pra galera ver aí, né? Tá no conflito? Tem aquele lobo, né? Tem aquele índio velho caminhando com o neto pela floresta e que encontra dois lobos brigando no meio da floresta, um é preto e branco, e o netinho fica lá, e qual que vai ganhar, vovô? Né? Aqui dentro do vovô é a mesma coisa. Como assim, vovô? Tem dois lobos brigando o tempo todo, né? Um é bom, um feroz, e o outro é bonzinho. Um é mau, o outro é bom. E qual que vai ganhar? Aquele que eu alimentar mais. Né? Se eu lembrar que tem dois lobos dentro de mim o tempo todo, e a gente trabalha a questão da sombra da psique, né? Dos vícios de comportamento, né? Que levam às relações doentias simbióticas, né? E vamos tomar consciência desses traços sombrios e trazer para a luz, velho, porque Yin e Yang está dentro de nós. Sim. Esses dois lobos é o Yin e Yang. Um gera o outro o tempo todo. Sim, um não existe sem o outro. Quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto maior a sombra, maior a luz. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Sim. Vai cair nosso tempo aqui? Isso que eu ia te falar agora. Estamos com 58 minutos de live. Temos 1 minuto para suas considerações finais. E primeiro eu vou te agradecer por ter aceitado a conversa, o convite. Você é um irmão muito querido. Eu acredito que mais pessoas merecem conhecer as terapias xamânicas, as psicoterapias, a medicina chinesa, essa integralidade que a gente trabalha. Por isso, esse foi o convite de coração. Eu deixo com você as considerações finais. Para mim, não é nenhum convite. Né? Atender um chamado teu é uma obrigação, né? Para mim. Né? Além de um prazer enorme. Né? Eu tive a honra de ter essa família já no meu salão. Né? Literalmente. Né? Então, a gente emana isso mesmo e cada vez que a gente puder estar juntando para lembrar para as pessoas e para nós mesmos quem nós somos, porque nós também trazemos esses conflitos, né? Inerentes, intrínsecos à humanidade, fazemos parte dela, não estamos ilesos, né? Não estamos isolados. Né? Então, é sempre uma honra gigantesca, irmão. Então, gratidão, né? Um beijo na tua tribo aí para todo mundo que chegou aí, estou à disposição na rede aí, né? Precisou, manda sinal de fumaça e tamo junto, meu irmão. Valeu. Que o grande Espírito realmente nos guie nessas novas fases, nos novos ciclos aí, ilumine teu belo caminhar aí de todos vocês. E o seu também, meu irmão. Fica com Deus. Pode contar comigo também se você precisar de algo. A galera tá te mandando parabéns. Um tríplice fraternal abraço a todos os irmãos aí que estão assistindo. Arro. Maravilha. Arro. Um beijo, gente. Irmão. Beijo. Fica com Deus. E vamos tocar o tambor e a maraca, já. Aguenta aí, segura. Tá chegando. Calma tá aí. chegando. Aquela quarta dose extra, entendeu? Sim. Básica. Quarta dose,
Vai se encerrar. Um beijo, Valeu, gente. Marcelo. Beijo Com no Deus. coração. Tchau, tchau. Gratidão.